importante para você. Você que deixou a sua casa, deixou a televisão, deixou tudo lá para estar aqui. Que você possa valorizar essa disponibilidade sua. Jesus vai usar uma pessoa muito importante para transmitir isso aqui agora para nós. Eu convido aqui à frente o nosso irmão Leandro. Ele vai falar para nós, Jesus vai falar através dele. Eu gostaria que vocês, da maneira que vocês estão aí, que estendessem as mãos sobre esse irmão e que pedisse o poder do Espírito Santo, que ore por ele. Pai amado, em nome de Jesus nós te pedimos. Derrama o poder do Espírito Santo, que esse Espírito Santo possa ungir o nosso irmão Leandro neste momento, querida Mãe Maria Santíssima, que se faz presente na vida dele, para que o Espírito Santo possa ungir todas as palavras que saírem da boca dele. E Espírito Santo de Deus, unge também os nossos ouvidos, nós que vamos ouvir o recado de Jesus da boca desse irmão, que nada venha nos atrapalhar, que o Espírito Santo que unge todas as palavras que saírem da boca dele, esse mesmo Espírito Santo possa ungir também a nossa audição espiritual. E para isso nós pedimos a nossa querida Mãe Maria Santíssima, que nós não recebemos nada de Deus se não for pelas mãos da Virgem Maria, e nós pedimos a poderosíssima intercessão da Virgem Mãe agora em favor desse nosso irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E amada eternamente nossa Mãe Maria Santíssima. Meus queridos, hoje nós vamos estar falando sobre a Santa Missa, o ato sacrificial de nosso Deus. Portanto, eu já começo pedindo o maior silêncio que você puder fazer para compreendermos bem esta grandiosidade que é a Santa Missa. Vai nos ensinar Santo Isidoro o seguinte: que quando nós rezamos, nós falamos com Deus, mas quando lemos a Sagrada Escritura, é Deus quem fala conosco. Quando ouvimos uma pregação, o ministro de Deus, uma pessoa em nome do Senhor, anunciar a poderosa palavra do Senhor, é Deus que fala ao nosso coração. Portanto, façamos bastante silêncio e prestamos atenção naquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, amém? Quem trouxe a Bíblia Sagrada, vamos abri-la no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 19. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos acharam? Então vamos ficar em pé em reverência ao Evangelho. A palavra diz assim: tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de ceiar, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra do Senhor. Pode se sentar.
Meus queridos irmãos, então a palavra do Senhor agora nos relata este trecho belíssimo, onde nós ouvimos muitas vezes aonde? Na Santa Missa, a hora que o sacerdote ele pega ali uma hóstia, ergue para cima e faz esta oração belíssima, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue, que é dado por vós. Meus irmãos, e é difícil acreditar nisto, porque aqui o sacerdote, o próprio Cristo, há mais de 2000 anos atrás, ele pegou um pedaço de pão e disse: isto é o meu corpo. Como acreditar nisso? Meus irmãos, São Cirilo, ele vai dizer o seguinte: se Deus, que é verdade, que não mente, está dizendo que é o seu corpo, aceitemos com fé, porque o Senhor, ele não mente. Se ele disse: isto é o meu corpo, é porque é o corpo do Senhor. E ele vai dizer o seguinte, que é dado por vós, mas dado quando? Quando o Senhor Jesus Cristo, ele morre na cruz, quando ele derrama todo o seu sangue, ali ele dá o seu corpo e o seu sangue para a nossa salvação. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1367, ele vai dizer o seguinte, que não há diferença alguma entre o sacrifício da cruz e o sacrifício eucarístico. Ou seja, não há diferença alguma entre o sacrifício que Jesus deu ali, que o Senhor instituiu quando morreu na cruz, e o sacrifício que o sacerdote faz aqui na Santa Missa. Não há diferença, meus irmãos, entre a Santa Missa e a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, porque uma só é a vítima. É o mesmo Deus que se deu na cruz e é o mesmo Deus que se dá a nós aqui no altar durante a celebração da missa. É claro, a igreja disse que este sacrifício agora da missa é um pouco diferente, não que perdeu o sentido, pois é o mesmo, mas ele é celebrado de forma diferente. Agora é sem dor, mesmo Cristo morrendo novamente, mesmo Jesus derramando novamente o seu sangue, é um sacrifício incruento, ou seja, não tem dor. Meus irmãos, mas é o mesmo sacrifício. Todas as vezes em que nós viemos na Santa Missa, nós somos lavados novamente pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pois o sangue do Senhor derrama novamente por nós. E vai dizer ainda o Catecismo que na Santa Missa, este sacrifício belíssimo instituído por nosso Senhor Jesus Cristo foi para que fosse apagados os nossos pecados do dia a dia. Jesus, ele morre na cruz para nos voltar à união com ele, a união que tinha sido quebrado pelo pecado de Adão e Eva. Jesus, ele nos redime do pecado mortal que tinha trago para nós a condenação, mas na Santa Missa o sacrifício do Senhor vai nos redimir de todos os pecados que nós cometemos no dia a dia. Meus irmãos, a Santa Missa e a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo é uma só coisa. Como entender isto? Vai nos ensinar o beato João Paulo II. Ir à Santa Missa quer dizer ir ao Calvário. É a mesma coisa, porque o Papa Pio XII, ele vai dizer que não há diferença alguma dos nossos altares, do altar da igreja com o altar que houve lá no Gólgota, onde Jesus Cristo foi crucificado. É a mesma coisa, é o mesmo altar. E como entender isso? Meus irmãos, como a Santa Missa é igual à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o beato João Paulo II, ele disse que ir à Santa Missa quer dizer ir ao Calvário, vai nos ensinar Santo Tomás de Aquino o seguinte, que não há diferença alguma entre a Santa Missa e a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e é por isso que São Leonardo do Porto Maurício, um santo eucarístico, um homem que doou toda a sua vida pela Santa Missa, ele vai dizer o seguinte: se Jesus quisesse, ele não precisaria ter morrido na cruz para nos salvar. Bastaria ter ordenado um sacerdote e pedido para ele celebrar a Santa Missa, e toda a humanidade seria salva, porque na Santa Missa nós somos redimidos de todos os pecados. Meus queridos irmãos, que grandiosidade é a Santa Missa! Por isso que o padre Roberto Lettieri da Toca de Assis, ele dizia o seguinte: a Santa Missa, ela é o tudo da igreja. Quem perdeu a Santa Missa, perdeu tudo. Se no domingo você não foi na Santa Missa, você perdeu tudo, tudo. Não tem mais o que fazer na igreja aquele que perde a Santa Missa, pois a Santa Missa é o tudo, entenda isso.
Entenda, a Santa Missa é algo que vai nos redimir. A Santa Missa é algo que vai apagar os nossos pecados, vai nos unir novamente a Deus. Como os santos da igreja compreendeu o mistério da Santa Missa. Meu Deus do céu, quando eu olho para a vida de São Francisco Xavier Bianchi, ele olhava para os irmãos e dizia o seguinte: quando eu ver que eu não posso mais celebrar a Santa Missa, tratai-me por favor como um morto, porque eu não presto para mais nada. Como aquele santo amava a Santa Missa. Meus irmãos, e diante do amor deste santo, eu pergunto agora, como você tem ido para a Santa Missa? Será que o seu coração tem se palpeado? Será que o seu coração tem enchido de amor por Deus? Quando você sai da sua casa, será como está o seu coração? Será que pensamento está passando pela sua cabeça quando você está indo para a Santa Missa? Porque vai dizer muitos santos, até muitos homens de Deus que pregavam a palavra de Deus, quando saímos de casa para ir à Santa Missa, as lágrimas já começam a brotar nos olhos, porque sabemos muito bem que estamos indo para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai morrer mais uma vez para trazer a minha salvação. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai ser derramado mais uma vez para me lavar de todo o pecado. Meus queridos irmãos, quantas forças faziam os santos da igreja para não perder uma só missa. Aqui neste livro, o livro mais belo que li até hoje sobre a Eucaristia, sobre a Santa Missa, sobre nosso Senhor Jesus Cristo, é escrito por um coroinha de São Padre Pio de Pietrelcina. Aqui ele vai relatar para nós, por exemplo, Santa Maria Goretti. Meus irmãos, uma mulher, não importava se estava doente ou se estava sã, se estava boa em saúde, ela andava 24 quilômetros para ir e para voltar para a Santa Missa. Andava 24 quilômetros a pé para ir à Santa Missa. Não perdia um só dia a Santa Missa. Todos os dias ela vivia a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que é celebrada na missa. Meus irmãos, vai relatar também, é claro, tantos outros santos, como São Lourenço de Brindísio, que ele andava 40 quilômetros todos os dias para celebrar a Santa Missa, porque ele sabia do valor que tem a missa. Certa vez, algumas pessoas chegou para São Padre Pio e disse: Padre, explica para nós a Santa Missa, qual o valor da Santa Missa? E ele disse assim para aqueles jovens: meus queridos filhos, eu posso até falar para vocês o que é a Santa Missa, mas o valor da Santa Missa eu jamais vou conseguir dizer. E se vocês perguntar para um anjo, nem ele vai conseguir responder, porque se Jesus é infinito, a Santa Missa também é infinita. Ninguém conseguirá saber o valor que tem uma Santa Missa. Portanto, busque, vive esta graça que o Senhor nos deu. São Pedro Julião e Marde falou tão bem da Santa Missa, e foi um homem que amou tanto. Ainda nos relata neste livro, Pedro Julião ainda criança, de 8 para 10 anos de idade mais ou menos. Naquele tempo, a criança que ajudava na Santa Missa, só ajudava aquela que chegava na igreja primeiro e tocava o sino primeiro. E São Pedro Julião e Marde, para ter certeza que era ele que ia ajudar na Santa Missa, na noite seguinte, um dia antes, ele ia lá na igreja e escondia o sino da igreja, para ter certeza que no outro dia ia ser ele a ajudar na Santa Missa. Ele não deixava outra criança, ninguém, tocar o sino, sempre queria estar ali ajudando na Santa Missa, e ajudava em todas as Santas Missas que tinha durante o dia. Meus irmãos, como os santos da igreja amaram a missa. E me lembra bem agora, São Maximiliano Kolbe, todo debilitado pela doença, enfermo. Ele ia na Santa Missa e não conseguia ficar em pé, não conseguia se manter no altar para celebrar a Santa Missa. Os seus irmãos tinham que sustentar os seus braços e ajudar ele a ficar de pé, mas ele ia e celebrava todas as missas que pediam para ele celebrar, porque ele amava este sacrifício de nosso Senhor. Era um homem que amava a Santa Missa.
São Padre Pio de Pietrelcina, que teve as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanta dor aquele homem sentia. São Padre Pio era tão acostumado com a dor, que todas as vezes que ele ia fazer cirurgia, meus queridos irmãos, ele não usava anestesia. Ele pediu aos médicos para não anestesiá-lo, porque ele já estava acostumado com a dor. A chaga que ele tinha nas mãos, nos pés, aquilo doía demais. Até que certa vez uma pessoa chegou para ele e disse: Padre Pio, isso dói? E ele falou: filho, se você sentir 1% dessa dor, você cai duro no chão. Olha só quanta dor aquele homem sentia. E com todas essas dores, enfermo, debilitado, não conseguia parar em pé, ele celebrava todas as santas missas, não perdia uma sequer. Meus irmãos, como os santos da igreja amaram a Santa Missa. São João da Cruz, um homem que foi perseguido pela igreja, pelos membros da igreja, um homem que foi perseguido pelas pessoas da sua própria casa, um homem que fundou uma ordem, que tinha vários amigos, e quando ele chegava na ordem que ele fundou, ali junto daqueles que diziam ser amigo deles, eles já gritavam de longe: chegou o demônio. Imagine só, um amigo seu, quando você chegar na casa dele, ele disser essas palavras: chegou agora o demônio. Imagina só como o seu coração ia ficar ferido. Meus irmãos, e eles clamam para nós dizendo o seguinte: não foi essa a maior dor que tive na minha vida, não foi as tribulações, não foi as dificuldades, não foi as perseguições, mas foi quando por 9 meses me proibiram de celebrar a Santa Missa, que é o meu tudo e que é a minha vida. Essa foi a maior dor que senti na minha vida. Como São João da Cruz amava a Santa Missa. Meu Deus do céu, São Lourenço de Brindígio, ele vai dizer o seguinte: a Santa Missa é o meu céu na terra. Que homem que amou a Santa Missa. Que homem que amou. Meu Deus, quando os meninos ligavam para mim, e eu tinha acabado de sair da Santa Missa, eles diziam assim: Leandro, onde você está? E eu falava: querido, eu acabei de sair do céu, porque a Santa Missa é o nosso céu na terra. E muitas vezes eu ligava para os meus amigos e dizia: você está aonde agora? E ele falou: eu estou na porta do céu, vou entrar agora para a Santa Missa. Meu Deus, se nós compreendêssemos o que é a Santa Missa. São Padre Pio, ele vai dizer o seguinte: se os católicos e todas as pessoas soubessem o que é a Santa Missa, deveria trazer todos os policiais, os guardas, e colocar na porta da igreja, porque não iam conseguir conter tanta multidão, tantas pessoas queriam vir participar dessa graça tão sublime, que é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Essa graça imensa, onde somos lavados novamente de todos os pecados, onde somos purificados, onde somos reunidos novamente com Deus. Meus irmãos, certa vez chegaram para São Padre Pio e disse assim: Padre, o senhor ama a Santa Missa? São Padre Pio silenciou, as lágrimas correram nos seus olhos, e ele disse para aquelas pessoas: filhos, se eu pudesse, eu nunca mais desceria do altar, eu ia celebrar a Santa Missa todo momento, todo segundo, nunca ia descer do altar. Como São Padre Pio amava a Santa Missa, como os santos da igreja amaram a Santa Missa. Meu Deus do céu, e nós? Será que nós temos amado a missa? Será que nós temos participado da Santa Missa como deveríamos participar? Será que nós temos vivido a Santa Missa? São João Bosco, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, todos aqueles que participam da Santa Missa, conversando, mascando chiclete, olhando para um lado e para o outro, essas pessoas, elas participam como os judeus, que estão novamente a crucificar nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas que não prestam atenção quando está na Santa Missa, essas pessoas estão crucificando novamente o Senhor. É um pecado mortal, é um pecado gravíssimo participar de qualquer forma na Santa Missa. Imagina só, se a Santa Missa é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, então ali Deus está morrendo novamente. Como que nós vamos ficar conversando enquanto Jesus está morrendo? Como que diante da morte do Senhor nós vamos ficar mascando chiclete?
vamos ficar olhando para um lado e para o outro, vamos ficar conversando. São João Crisóstomo, ele dizia o seguinte: aquele que conversa durante a Santa Missa deveria ser degolado a cabeça ali ainda no Santo Mistério. Deveria ser cortado a cabeça de quem conversa durante a Santa Missa. Meus irmãos, quantos pecados temos cometido dentro da Santa Missa? Quanta falta de amor da nossa parte com este sacramento, com essa graça tão grande. Jesus Cristo, ele quis se dar a nós por meio de um pão, de uma hóstia. Jesus Cristo não resistindo ficar longe de nós. Ele ia morrer, ia ser ascenso ao céu, ia voltar para o céu, mas não ia conseguir ficar longe de nenhum de nós, de tanto amor que o Senhor tem por nós. Então o que Ele faz? Ele vai e institui o sacramento da Eucaristia. Ele institui a Santa Missa e se faz presente em uma hóstia só para estar perto de nós, só para estar dentro de nós. Como você tem recebido o Senhor, este Deus que te ama tanto, esse Deus que me ama tanto? Será que temos amado o Senhor? Será que temos amado o Senhor como os santos da igreja amaram? Meus irmãos, como os santos da igreja, eles deram a vida pela Santa Missa, não perdia um dia sequer. São Leonardo do Porto Maurício, ele exclamava nas suas pregações e dizia o seguinte: ó povos enganados, o que estáis aí fazendo parado, que não vai buscar a cada Santa Missa que se é celebrada? Por que não imitais os anjos, que quando se celebra a Santa Missa, desce lá do céu, para adorar o nosso Deus no altar e interceder por nós? O que estáis fazendo, homens que estão aí parados, e não buscais a viver todas as santas missas que se é celebrada? Dizia São Leonardo do Porto Maurício, exclamava em alta voz. Meu Deus do céu, vai dizer São João Bosco para nós: se possível, mesmo que você sofra incômodos, mesmo que você tenha que renunciar a alguma coisa, novela, sei lá, futebol, alguma coisa, busque a Santa Missa, vai na missa, busque a sua reconciliação com Deus, volte para o Senhor. Meus irmãos, vai dizer outros santos da igreja como São Curadares, São João Maria Vianney: a participação de muitas missas é sinal de predestinação. Uma pessoa que vai sempre na missa significa que este é um filho predileto de Deus. É uma pessoa em que Deus está colocando um amor tão grande sobre a vida dela, que rapidamente essa pessoa há de se tornar um santo. Meu Deus do céu, é sinal de predestinação. É sinal de amor, uma pessoa que vai várias vezes na Santa Missa, que busca sempre essa graça. Como está o seu amor pela Santa Missa? Talvez você não conhecia a Santa Missa. Talvez você pensava que era somente palavras repetitivas, como eu escutei de várias pessoas. Ah, mas o padre sempre repete a mesma coisa, fica aquela coisa enjoativa. Talvez você não sabia que ali, novamente, Jesus Cristo está morrendo para te dar a sua salvação. Quando as pessoas perguntaram para São Padre Pio: São Padre Pio, por que o senhor ama a Santa Missa? Ele dizia: porque a Santa Missa, ela regenera o mundo. A Santa Missa, ela liga novamente o homem a Deus. Aquilo que o pecado estava separando, a Santa Missa agora ela vai unir novamente. Meu Deus do céu, talvez você não sabia dessa graça, que a Santa Missa tem o poder de te unir novamente a Deus. Tem a graça de fazer você uma pessoa melhor a cada dia. Talvez você não sabia que se você participar todos os dias da Santa Missa, talvez todos os domingos, se não pode todos os dias, vai pelo menos todos os domingos e cumpre o preceito. Se você fizer isso, talvez você não sabia, mas o demônio não tem poder algum sobre a sua vida. O inimigo não pode fazer coisa alguma com a sua vida se você participa sempre da missa, porque uma pessoa unida a Deus, não há nada mais poderoso do que isso. Uma pessoa que está unida ao Senhor. Talvez você não conhecia essa grandiosidade da missa, mas hoje você conhece.
Então vamos participar bem da Santa Missa, vamos buscar a Santa Missa, vamos viver, enquanto o sacerdote fala, vamos prestar atenção, vamos deixar que o amor de Deus venha sobre o nosso coração, que o sangue do Senhor que é derramado novamente na missa, nos lave de todo o pecado, de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que está nos fazendo a cair, a ficar lambuzado pelo pecado, a ficar derrotado. Porque quantas pessoas hoje se sentem derrotadas, quantas pessoas hoje estão vivendo em grandes momentos de aridez espiritual, são pessoas que, meus irmãos, muitas vezes nós ouvimos as pessoas, pegamos às vezes pessoas para direcionar espiritualmente, e o que nós temos ouvido é que as pessoas estão cada vez mais morrendo. É pessoas que estão com um grande desejo de desistir de tudo. Pessoas que estão dizendo assim que o vazio tem tomado tanto conta do seu coração que a única coisa que ela deseja é a morte. As pessoas estão vivendo isto, mas as pessoas não estão buscando a Santa Missa. Vamos buscar a Deus. Vamos deixar que o Senhor preencha todo o vazio que há no nosso coração. E se você não tem participado bem da missa, se você tem cometido talvez algum desses pecados que citei aqui, conversado, às vezes mascado o chiclete, às vezes reparado uma pessoa na missa, peça perdão para o Senhor e vamos viver como dizia os santos da igreja, como a Virgem Maria e o discípulo amado aos pés da cruz. Certa vez as pessoas chegou em São Padre Pio e disse assim para ele: Padre Pio, como devemos participar da Santa Missa? E então o Padre Pio olhou bem para eles e disse: como Nossa Senhora e o discípulo amado aos pés da cruz. É fácil saber como devemos participar da Santa Missa. Quer ver um exemplo? Nossa Senhora, a mãe de Jesus Cristo, o seu filho estava ali morrendo na cruz. Enquanto Jesus Cristo morria, como que Nossa Senhora ficava? Você acha que Nossa Senhora se portava como diante da morte de seu filho? Olhando para os lados? Será que Nossa Senhora ali, enquanto o seu filho morria, ela ficava mascando chicletes? Será que Nossa Senhora ficava pulando? Será que Nossa Senhora ficava conversando enquanto o seu filho morria? Não, é por isso que durante a Santa Missa, São Padre Pio chorava e chorava, o tempo inteiro chorando. Não estou dizendo que você tem que ficar chorando na Santa Missa, mas o amor que envolvia o coração daquele santo homem era muito grande. Então São Padre Pio chorava durante toda a Santa Missa. E certa vez chegou uma pessoa em São Padre Pio e disse assim: Padre, por que o senhor chora tanto durante a Santa Missa? Por que tantas lágrimas? E o padre olhou bem para ela e disse: o que são poucas lágrimas diante de tão grande mistério? É Jesus que está morrendo de novo. É o Senhor que está me lavando novamente. O que são essas pouquíssimas lágrimas que estou derramando diante deste mistério? E São Padre Pio, ele chorava a missa inteira. Meu Deus, como os santos compreenderam o que é a Santa Missa. Talvez você não conhecia, como eu dizia, mas agora você conhece. São Padre Pio, quando ele vai explicar a Santa Missa, ele vai dizer que desde o sinal da cruz que nós traçamos no início da Santa Missa, até ali a hora do Evangelho, nessa hora nós deveríamos se unir ao Senhor no Monte das Oliveiras, onde Jesus está suando sangue. Todas as vezes que está sendo proclamada a primeira leitura, a segunda, o Salmo, até chegar no Evangelho, nessa hora é a hora em que Jesus está ali derramando as suas primeiras gotas de sangue sobre a terra para redimir o nosso pecado. É a hora que o Senhor está no Monte Tabor, está em agonia profunda pela palavra que Ele veio trazer do Pai ao mundo, e nós não acolhemos essa palavra, diz São Padre Pio. Nesta hora, na Santa Missa, é a hora em que Jesus está agonizando e derramando as suas primeiras lágrimas de sangue sobre a terra. E Ele vai dizer que depois da homilia do Evangelho, a hora da preparação das oferendas, nessa hora é a hora em que Jesus é preso pelos soldados. Um homem inocente, um homem que não fez nada e que é preso agora e vai receber a sua flagelação. Vai ser chicoteado, vai ser cuspido, vai ser coroado de espinho. E nessa hora, ali na hora
do ofertório até a hora da consagração é a hora em que Jesus está sofrendo a sua flagelação. É a hora em que o Senhor está sendo coroado de espinho, aqueles espinhos perfurando a sua cabeça. Então, na hora do ofertório até na hora da consagração, meus queridos, como deveríamos ficar em silêncio, como deveríamos se unir à flagelação do Senhor, como nós deveríamos ali meditar cada chicoteada que o Senhor levava, cada cuspida que o Senhor levava no seu rosto, como deveríamos meditar aqueles espinhos que perfuravam a sua cabeça, aqueles espinhos que muitas vezes faziam tanta dor de cabeça, a cabeça do Senhor doía tanto. Nos ensina a teologia da igreja que os espinhos que foram feitos, a coroa de espinho do Senhor, eram os espinhos lá de uma moita de Jerusalém, os espinhos venenosos. Ou seja, a igreja nos ensina que se fosse uma pessoa de nós que recebesse um só espinho daquele na cabeça, nós morreríamos na hora de enxaqueca, de tamanha que seria a dor de cabeça. Imagina, Jesus Cristo foi coroado de espinho. Imagina a dor de cabeça que o Senhor passava. Nós deveríamos, nesta hora, na Santa Missa, do ofertório até a consagração, nos unir a essa dor que o Senhor passava. E vai nos ensinar São Padre Pio, que na hora da consagração, na hora em que o sacerdote está erguendo o pão e dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Nesta hora, São Padre Pio disse que Jesus ele está sendo crucificado. Ali está acontecendo a remissão dos nossos pecados. Jesus Cristo está morrendo para dar a salvação para mim e para você. E é claro, logo depois na doxologia, por Cristo, com Cristo e em Cristo, nessa hora é o mesmo que Jesus dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E então Jesus Cristo ele vai, abaixa sua cabeça e morre. Nesta hora a humanidade está redimida. O pecado que Adão e Eva herdou para nós, a condenação eterna, foi quebrada pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz São Padre Pio que a igreja, os homens todos da terra, aqueles que tinham sido separados do Senhor, agora está unido novamente a Deus. Se o céu estava fechado para nós, depois da doxologia por Cristo, com Cristo e em Cristo, nessa hora o céu se abre novamente e o ser humano agora pode ter uma vida com Deus, pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é claro, depois vai seguindo a Santa Missa ainda, na hora que o sacerdote, na hora do cordeiro em que ele parte a hóstia ali, deixa algumas faíscas cair no cálice consagrado. Vai nos explicar São Padre Pio que na hora que ele parte ali está simbolizando a morte do Senhor. E na hora que ele deixa essas faíscas cair no cálice consagrado, ali está dizendo que Jesus Cristo ele ressuscitou e o corpo se uniu novamente ao sangue. E agora nós vamos comungar Jesus Cristo ressuscitado. E aí tem alguns protestantes que pegam até alguns católicos que não têm conhecimento, dizendo: por que que na Santa Missa que vocês falam, vocês comungam só a hóstia, só e não comungam o sangue e tal, e tem Jesus sem sangue por acaso? E aí eles fazem toda uma confusão no nosso pensamento, mas eles não compreendem o que é a Santa Missa. Naquela hora que comungamos Cristo ressuscitado. Se você comungar só o sangue, você está comungando Cristo ressuscitado, Cristo total, é Jesus ressuscitado. Não existe sangue sem corpo. Se você comungar só a hóstia, pode ficar tranquilo, é Jesus do mesmo jeito, corpo e sangue. Isso é o mistério da Santa Missa. E aí na bênção final, vai nos ensinar São Padre Pio, que nessa hora nós recebemos um escudo contra o inimigo. Somos escudados, protegidos contra todo o dardo inflamado do demônio. E aí se encerra a Santa Missa, o sacrifício de nosso Deus. Como é grande a Santa Missa. E aí é claro que eu resumi aqui, porque se eu for falar de toda a Santa Missa, os detalhes que tem na Santa Missa, nós vamos ficar a noite inteira. E a minha garganta que já não está aguentando vai parar. Não vou aguentar, porque a Santa Missa, como diz São Padre Pio, é infinita como Jesus Cristo é infinito. E aí eu te pergunto, como você tem participado da missa? Será que você tem vivido o santo sacrifício do Senhor? Será que você tem pelo menos entendido uma só palavra que é proclamada ali? Será que você tem vivido com silêncio, com modéstia, com atenção? Ou será que nós temos
vivido como judeus, crucificando novamente o Senhor? Será que nós temos cometido tantos pecados na Santa Missa? Eu não sei como você tem participado, mas eu te convido agora, vamos ficar em pé. E nós vamos agora em ato de reparação a nosso Deus, por todas as santas missas que nós participamos de qualquer forma. Nós vamos agora fazer em ato de reparação uma oração de perdão a Deus. Nós vamos começar agora pedindo perdão para o Senhor, por todas as vezes que participamos de qualquer forma da missa, por todas as vezes que nós não buscamos conhecer a missa. E eu te convido agora, querido e amado irmão em Cristo, abra a sua boca e vai pedindo perdão para o Senhor. Se você tem conversado durante a Santa Missa, fala agora com o Senhor: me perdoa, Senhor, pois eu não conhecia, Senhor, este mistério. Se você tem olhado os outros, se você tem prestado atenção nas pessoas e não no mistério que acontecia, fala com o Senhor agora: me perdoa, Senhor, por este pecado. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que eu vim de qualquer forma, Senhor, pelas vezes que te comunguei em pecado, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, em reparação ao seu coração. Nós pedimos também, Senhor, perdão por todas as pessoas do mundo inteiro, Senhor, que têm participado de qualquer forma da tua Santa Missa. Perdoa a todos nós, Senhor. Misericórdia, Senhor, de cada um de nós. E vamos cantar pedindo perdão para o Senhor. Pai, eu vim aqui pra te pedir perdão. Contrito e arrependido estás. Contrito e arrependido estás no meu coração. Pai, eu vim aqui pra te pedir perdão. Contrito e arrependido estás. Contrito e arrependido estás no meu coração. Pai, eu sei que eu errei. Pai, eu sei que eu errei. Pai, eu sei que eu te magoei. Pai, eu sei que eu pequei. Canta isso, amado. Peça perdão para o Senhor. Pai, eu sei que eu te machuquei. Mas agora te peço, Pai. Mas agora te peço, Pai, as minhas culpas todas a pagar. Me ressuscita. Me ressuscita, misericórdia infinita. Mas agora te Mas peço, agora Pai. te peço, Pai, as minhas culpas todas a pagar. Me ressuscita, misericórdia infinita. Mas agora te Mas peço. agora te peço, Pai, as minhas culpas todas a pagar. Me ressuscita. Me ressuscita,